Globo Livros apresenta Sinais do Amor, de Hannah Bonham Young, tradução de Gabriela Pérez Gomes, e narrado por Daisy Hitfer. Este livro é dedicado a todos que acham que o Jess foi o melhor namorado da Rory em Gilmore Girls. Quem discorda está errado. Nota da autora. Queridos leitores, muito obrigada por escolherem Sinais do Amor. Decidi incluir uma lista de tópicos presentes no livro que podem ser sensíveis para alguns leitores. Alerta de conteúdo: casas de acolhimento e adoção, negligência e abandono parental, morte de um dos pais por overdose, consumo de álcool e drogas ilícitas, descrição de cenas de sexo, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e excessos de raiva, bebê com saúde frágil em UTI neonatal, menções ao capacitismo. Chloe e Warren cresceram em casas de acolhimento. Chloe acabou sendo adotada, mas Warren e seu irmão mais novo, Luke, não. As temáticas de casas de acolhimento e adoção foram escritas com o máximo de cuidado. Com o apoio de leitores sensíveis, empenhei-me para retratar esse assunto de forma honesta e equilibrada. Luke é um adolescente surdo que se comunica exclusivamente na língua de sinais americana, ASL. Sou muito grata aos leitores sensíveis da comunidade surda que me ajudaram a retratar a experiência de Luke com mais precisão. Espero que vocês gostem da história de amor de Chloe e Warren. Muita paz e tudo de bom. Hannah Bonham Young. Meu celular toca e sinto um arrepio na espinha ao ver o número na tela. Por instinto, largo o carrinho no meio da fila e corro para o banheiro do mercado. Felizmente está vazio. Alô? Aqui é a Chloe. Digo com a voz trêmula. Oi, Chloe. É a Rachel Farrow, do Conselho Tutelar. Você pode falar agora? Entro na cabine do banheiro e tranco a porta. Uma onda de pavor se insinua no meu peito, familiar até demais. Tateio a clavícula com a mão livre, certa de que a vermelhidão já deve ter começado a se espalhar. Posso sim. Connie. Só pode ser Connie. Deve ter se machucado ou coisa pior. Por que motivo o Conselho Tutelar ligaria para mim? Já faz mais de 6 anos que eu não converso com uma assistente social. Ah, que bom! Rachel pigarreia. Depois respira fundo como se tentasse reunir coragem. Vi no seu arquivo que você está aberta para conversar com sua mãe biológica, caso ela entre em contato. Isso ainda procede? Será que quero mesmo saber? Aham. Sei que é uma ligação meio inusitada, mas, sua mãe, quer dizer, Constance pediu que você a visitasse com urgência. Ela está hospitalizada. Meu corpo todo fica imóvel e o sangue desacelera em minhas veias. Tentei me afastar de Connie, mas a necessidade de saber se ela está bem continua ali, alojada na minha garganta feito um nó. Foi bem inesperado, mas ela acabou de dar à luz. Quê? Como assim? Pergunto sem fôlego. Sua mãe teve um bebê. Espalmo a mão sobre a parede da cabine antes de colar as costas ali e deslizar até o chão. Já era. Vou ter que jogar essas roupas fora. Calma, peraí. Quê? Imagino que deva ser muita coisa para processar. Infelizmente, não tive como suavizar a notícia, por mais que eu quisesse. Deve ser um grande choque. Afinal, já faz mais de 10 anos desde o último contato que você teve com sua mãe. Isso não é bem verdade. Connie me procurou muitas vezes na época do ensino médio, mesmo sem a permissão dos meus pais adotivos, mas nunca contei para ninguém. Connie está bem? Está sim. Uma colega minha está acompanhando ela no hospital. O bebê nasceu prematuro, mas o médico já avisou que vai ficar bem depois de uns 2 ou 3 meses na UTI neonatal. Sua mãe não vai ficar com a guarda do bebê. Estamos avaliando as opções de acolhimento. Colega, guarda, acolhimento.
Os assistentes sociais já assumiram o controle da situação. Então por que Connie quer saber de mim? Será que não percebe como isso é problemático? O fato de ela precisar de mim justo quando vai abrir mão da guarda de outra criança? E não é outra criança qualquer. É meu irmão ou irmã. Rachel pigarreia outra vez. Constance indicou você como possível cuidadora e está disposta a ceder à guarda. Se isso não acontecer após receber alta, o bebê vai ser levado para um abrigo. Afasto o celular do rosto e encaro a tela por um instante. Acho que o sinal está ruim e eu entendi errado. Só pode ser. Cuidar de uma criança? Eu? Mas eu tenho só 24 anos. Nem sei por que esse é o pensamento que vocalizo quando há trocentos outros ricocheteando na minha cabeça. Mas agora já foi. 24 anos, recém-formada, sem perspectivas de vida. Minutos atrás eu estava com medo do meu cartão de crédito não passar no caixa, sabe? Chloe, eu entendo que é uma baita responsabilidade lhe pedir isso. Especialmente se considerarmos a relação distante que tem com sua mãe biológica. Mas nosso trabalho é entrar em contato com todos os possíveis cuidadores que ela sugerir. Saiba que você tem todo o direito de dizer não. E talvez ainda exista a possibilidade de visitar a criança se quiser. Solto o ar baixinho e um sorriso desponta nos meus lábios. Não tem como negar a alegria que sinto quando outro pensamento sobressai ao silêncio carregado. Tenho um irmão. Ou uma irmã. Eu teria dado qualquer coisa para não ser filha única enquanto crescia, para ter alguém familiar ao meu lado. Alguém que eu pudesse amar incondicionalmente e que me amasse de volta. Mas eu teria permissão de visitar? Pergunto hesitante. Se quisesse? Para isso, precisaríamos ter uma conversa mais séria. Talvez seja melhor marcarmos uma reunião no meu escritório. Tudo bem. Teríamos muito o que discutir. Por ora, acho que é melhor apenas digerirmos a notícia. A voz de Rachel permanece impassível, mas firme. Claro. Aperto o ossinho do nariz e fecho os olhos, mas o cômodo não para de girar. Seja como for, Constance quer muito ver você. Certo. Meus lábios começam a tremer, mas não sei se é pela perspectiva de ver Connie ou pelo fato de que ela resolveu me procurar só agora. Só para deixar claro, retoma Rachel, a escolha de ir ou não é única e exclusivamente sua. A delicadeza na voz dela me tranquiliza um pouco. Entendi. Posso passar o telefone da minha colega que está com Constance no hospital? Aí, se você decidir que quer fazer uma visita, pode entrar em contato por esse número. Depois disso, a gente combina melhor. Minha cabeça dói e lateja, como sempre acontece nos dias abafados que antecedem uma tempestade. Rachel desliga depois de me passar o contato da colega, e eu pressiono o celular com força no espacinho entre as sobrancelhas. Sentir aquele leve desconforto que eu mesma decidi causar e que não me foi imposto ajuda um pouco. Penso em Connie, ou pelo menos na versão dela que tenho guardada na memória, e a imagino em uma cama de hospital. A compaixão aumenta, apesar da vontade impulsiva de sufocar meus sentimentos e dar o fora deste banheiro antes de passar vergonha. Tento imaginar as semelhanças entre o lugar em que ela está agora e o porta-retrato que ficava em sua mesinha de cabeceira. Nossa primeira foto juntas, tirada em outra cama de hospital há quase 25 anos. Na época, ela também estava sozinha e tinha só 17 anos. Começo a me relembrar da minha mãe biológica, um pensamento por vez, até que uma memória indesejável chega ao topo da pilha. Na época, eu só tinha 4 anos. Lembro de estar no ônibus escolar, vazio, a não ser pelo motorista e por minha professora do jardim de infância, enquanto dávamos mais uma volta no quarteirão em que eu morava. Fiquei confusa ao perceber que os dois me olhavam com a mesma cara que minha mãe tinha feito quando caí da árvore, uns dias antes. Mas por que me olhavam assim? Eu nem estava machucada. Sua mamãe falou se tinha algum compromisso hoje? Perguntou a senhora Brown. Não, foi a resposta da pequena eu. Você sabe o número do telefone da sua avó? Ou o endereço do trabalho dela? Eu não tenho vó.
Tenho um tio, mas ele mora num barcão bem grande. E o seu pai? Você sabe o nome do seu pai, meu bem? A senhora Brown estava me deixando apreensiva. Naquele momento, eu só queria minha mãe. Não via a hora de mostrar a ela o desenho que eu tinha feito na escola e perguntar se eu também tinha pai, igual a minha amiguinha Sarah. O pai dela parecia tão legal. Até pensei que talvez pudesse ser meu pai também. Não sei, respondi. Certo, tudo bem. Olha, acho que nós duas vamos fazer algo diferente hoje. Uma aventura. Você quer ver onde a tia mora? Mas você não tem cachorro? Perguntei. Tenho sim. Eu não gosto de cachorros. Eles fedem. Que tal se o cachorrinho ficar no quintal, enquanto nós duas brincamos dentro de casa? Fiquei na casa da senhora Brown por 2 horas antes de os assistentes sociais aparecerem para me levar para o acolhimento de emergência. Anos mais tarde, ao ler a ficha que ganhei de presente ao atingir a maioridade, descobri que a polícia só foi encontrar Connie dias depois, bêbada e drogada, e irritadíssima por ter sido descoberta. Passei de um lar de acolhimento a outro por 1 ano, até que minha mãe conseguiu provar que estava sóbria o bastante para que eu pudesse voltar a morar com ela. Eu sabia que ela tinha se esforçado muito para isso. Terapeutas, assistentes sociais e professores insistiam em me dizer o quanto minha mãe tinha se empenhado para recuperar minha guarda. Nunca entendi por que eles me diziam essas coisas. Nenhuma criança de 5 anos deveria ter que se sentir abençoada por poder morar com a própria mãe. Parecia até que eu não era um ser humano, e sim um prêmio de consolação por ela se manter sóbria. 10 meses depois, Connie teve uma recaída. Àquela altura, eu tinha me obrigado tanto a sentir gratidão por estar ali que sofri mais por ela do que por mim. Alguém deveria ter me explicado que eu merecia mais do que viver à base de cereais açucarados, às vezes por dias seguidos, mas ninguém me explicou. Em vez disso, fiquei triste por Connie, e assim continuo até hoje. Agora, ela trouxe outra criança para este caos. Sinto uma pontada de determinação e abro os olhos, voltando para o banheiro iluminado por luzes fluorescentes. A náusea se espalha pelo meu corpo, causando arrepios por onde passa. Sei que tenho que visitar minha mãe. Não vou permitir que essa criança passe por tudo o que passei. De jeito nenhum. 2. Saio da cabine e lavo as mãos na pia. Depois de esfregar bem para tirar qualquer resquício de banheiro público da pele, jogo um pouco de água fria no rosto. As gotas escorrem pela gola da blusa quando apoio as mãos na bancada, uma de cada lado. Não se atreva a vomitar neste banheiro. Contemplo meu reflexo no espelho embaçado. São os olhos da minha mãe que vejo ali, verde escuros com manchinhas douradas. Cílios grossos e escuros e sobrancelhas ainda mais grossas. As mulheres da nossa família foram criadas para resistir às intempéries, carregar os filhos nas costas e perdurar mesmo na miséria. Criadas para sobreviver. Sobrancelhas grossas, narizes marcantes, corpos robustos, corações fortes. Connie escrevia isso em todos os cartões que enviava nos meus aniversários. Isso quando se lembrava deles. Sempre me pareceu um monte de palavras sem pé nem cabeça, mas agora elas me trazem uma sensação familiar, agradável. As inseguranças em relação às minhas dobrinhas diminuíram quando percebi que meu corpo foi moldado pelas dificuldades a que meus antepassados poloneses, do lado de Connie, tiveram que sobreviver. Meu cabelo castanho está tão comprido que já passou da cintura, mas gosto dele assim. Acima de tudo porque minha mãe adotiva teria odiado, já que não é nada prático. Afasto as mechas do pescoço e as prendo em um rabo de cavalo, querendo fugir daquela sensação de que está tudo colado na minha pele. Lá fora, as pessoas seguem tranquilas com suas compras. Os alto-falantes anunciam uma promoção de papel toalha. Os bips das mercadorias no caixa ecoam sem parar. Os funcionários exibem um sorriso forçado no rosto. Uma cliente aproveita o desconto de 20 centavos em um pacote de areia para gato. Ninguém parece ter visto o mundo virar de cabeça para baixo.
Largo o carrinho no meio do corredor, cheio de comida congelada. Não sei se alguém viu, mas a vergonha é tanta que juro que nunca mais vou pisar neste mercado. Cruzo com uma família de comercial de margarina na saída. Mãe, pai e 2 crianças. Elas riem quando o pai faz careta para a garotinha dependurada no carrinho. Engulo a inveja que ameaça vir à tona para não cair no choro. Mas, bem lá no fundo, eu queria o que eles têm. Já do lado de fora, apoio as costas na parede de concreto e puxo o ar ameno de meados de junho. Quando acordei esta manhã, achei que ia só sair para fazer umas compras antes de assistir a um documentário que meu pai recomendou. No máximo, encher a cara de vinho e baixar outro aplicativo de namoro. Mas agora tenho um problemão para resolver. Pego o celular e ligo para a colega de Rachel. Alô? É a Odete. Oi, Odete. Sou a Chloe, filha da... Connie. Ah, claro! Exclama a mulher. Oi, querida. Que bom que você ligou. O tom dela é tão caloroso que me dá um aperto no peito, mas não posso ceder à vontade de desabar em seu colo. Preciso botar logo os pingos nos is, sem perder tempo. Será que você pode me dizer onde Connie está? E também quero saber se posso fazer uma visita. Claro, claro! Vou mandar os detalhes por mensagem, ok? Assim fica mais fácil. Perfeito, muito obrigada. Então tá bom, querida, até já. Despede-se Odete com delicadeza. Copio o endereço do hospital que ela enviou e coloco no GPS do celular. Fica do outro lado da cidade, então sem chance de ir de táxi. E não tenho dinheiro trocado para o ônibus. Cogito usar o caixa eletrônico do mercado. Mas vai que eles estejam esperando o dono do carrinho abandonado voltar. Capaz até de terem pendurado cartazes de procura-se com a minha foto. Melhor não entrar lá. Ainda tenho o cartão de passe estudantil. Já expirou, mas faz só 1 mês que me formei na faculdade. Ainda deve valer, não? Será que é tipo iogurte vencido? Que ainda é válido se você estiver sem dinheiro para comprar outro? Estou mesmo sem um tostão. Por sorte, o motorista só dá uma olhadinha rápida no cartão antes de liberar minha entrada. Graças a Deus. Escolho um lugar no fundo, perto da janela, e tento esquecer para onde vou. Não quero acrescentar chorei no transporte público na minha lista de tarefas do dia. A viagem passa rápido demais. O ônibus para em um ponto lotado, cheio de gente uniformizada se acotovelando para entrar. Abro caminho pela multidão e subo a rampa de acesso ao hospital. No elevador vazio, percebo que já fazia algumas semanas que eu não pensava em Connie antes de receber a notícia, desde o Dia das Mães. A culpa me atinge com a força de um tsunami. Olho afobada para os botões do elevador e aperto o de emergência. O elevador para na hora. Posiciono as mãos na base do pescoço, com os antebraços apoiados contra o peito, e o pressiono de leve. Meus pais adotivos me ensinaram a fazer isso durante as crises de ansiedade, ou como eles carinhosamente apelidaram, os momentos de nervos à flor da pele. Não vejo Connie há 6 anos. Eu nem sabia se ainda estava viva, mas suspeitava de que conseguiria sentir caso ela morresse. O que vou dizer a ela? Como vou chamá-la? Será que eu deveria dar um pulinho na loja de presentes do hospital? É adequado comprar flores para uma mulher que deu à luz, mas não vai ficar com a criança? Oi, posso ajudar? Pergunta uma voz masculina pelo alto-falante do elevador. Merda. Desculpa, eu apertei o botão sem querer. Gaguejo. Tudo bem. Ouço um rangido e o elevador começa a subir. 2 andares depois, desço e sigo as setas roxas no chão até a ala da maternidade, como Odete me orientou. Vejo um telefone bem ao lado das portas trancadas, com um aviso para se identificar para a enfermeira responsável e aguardar a liberação. Tiro o fone do gancho e ouço o som estático da linha, antes de uma mulher rabugenta atender. Oi, eu vim fazer uma visita para Constance Walden.
Fazia um bom tempo que eu não dizia meu sobrenome pré-adoção em voz alta. Aguarde um momento, por favor. A ligação cai e as portas se abrem com um rangido arrastado. Entro e cumprimento a enfermeira responsável com um aceno de cabeça. Ela mal me olha antes de apontar para trás, no que presumo ser a direção do quarto de Connie. Fica no fim do corredor, à esquerda, diz uma enfermeira mais gentil, que me oferece um sorriso cheio de compaixão. Obrigada. Preciso apertar o passo antes que o medo me alcance e me impeça de seguir em frente. Dou 3 batidas na porta, alternando o peso de um pé para o outro, e logo dou de cara com uma mulher imponente. Deve ter uns 60 e poucos anos e veste roxo da cabeça aos pés, com os cabelos pendendo em dreadlocks até a altura dos ombros. Tem a pele negra, bochechas tingidas de vermelho e um olhar bondoso que me examina com adoração. Ah, senhorita Chloe, olhe só como você cresceu. Ela junta as mãos na frente do rosto. Aposto que você não se lembra de mim, mas conheço sua mãe há muito tempo. Continua. Quando te conheci, você ainda era só uma garotinha de 5 anos. Em seguida, abaixa as mãos e estende uma para mim, e eu a cumprimento de bom grado. É tão bom ver você de novo, meu bem, diz ela, recolhendo a mão. Mas eu queria que fosse em outras circunstâncias. Eu me lembro dela, ou pelo menos de seu olhar bondoso, e isso me acalma um pouco. É muito bom ver a senhora outra vez. Abro um sorriso forçado e ela pousa a mão no meu ombro. O gesto é tão acolhedor que quase começo a chorar, mas me controlo. Como você está? Tive uma manhã bem esquisita, confesso, sem conseguir esconder a tensão na voz. Imagino, concorda Odete. Olha, querida, agora estou aqui para ajudar a sua mãe. Tudo bem se eu me referir a ela como sua mãe? Encolho os ombros e faço menção de falar, mas ela continua. Eu e Connie mantivemos contato ao longo desses anos, quando ela está bem. Eu a ajudei com programas de reabilitação, grupos de apoio e coisas do tipo. Acima de tudo, tento estender a mão quando ela precisa. Fazia 2 anos que não tinha notícias, mas ontem à noite ela me chamou para vir aqui. A equipe do hospital não a tratou com o devido respeito, nem sequer a deixaram ver o bebê. Isso só mudou hoje de manhã, quando cheguei. Connie... Odete faz uma pausa e respira fundo, esfregando os olhos com o punho fechado. Connie deu entrada no pronto-socorro com queixas de dor abdominal. Ela estava embriagada. Os médicos descobriram que ela estava em trabalho de parto e fizeram uma cesariana. Connie nem sabia que estava grávida. Uma expressão solene toma o rosto de Odete. Por mais que eu seja assistente social, estou aqui como amiga da Connie. Quero deixar claro, meu bem, que sei que ela cometeu muitos erros. Sei também que isso teve um impacto gigantesco na sua vida. Mas sua mãe está passando por um momento muito difícil agora e precisa de toda a solidariedade que pudermos oferecer. Meu coração acelera, cheio de culpa. Entendi. Engulo em seco. Que bom, minha querida. Vamos entrar? Está pronta? Fico com receio de perguntar, mas preciso descobrir antes que meus pés ajam por conta própria. O bebê está aí no quarto? Não, ela está na UTI neonatal, mas está bem. Eu tenho uma irmã. Posso ver a bebê? Pergunto apreensiva. Mais tarde. O rosto de Odete se entristece, mas ela assente algumas vezes. Claro, querida. Contraio os lábios em uma linha fina, endireito os ombros e respiro fundo. Tudo bem, estou pronta. Três. Senhorita Connie, tem visita para você. Odete afasta a cortina da cama de hospital, a única mobília no quarto vazio. Chloe veio te ver. Olho perplexa para a pessoa deitada ali.
Essa mulher não tem nada a ver com a mãe de quem me lembro. O rosto de Connie está encovado, com olheiras profundas e quase pretas de tão escuras. A boca está seca e rachada, e o cabelo já não é mais castanho escuro como o meu, e sim loiro e ralo. Se eu a visse na rua, nem a teria reconhecido. Passaria direto. Talvez até já tenha feito isso alguma vez. Uma lágrima escorre pelo meu rosto, mas a enxugo antes que Odete ou Connie possam ver. Oi, limito-me a dizer, porque não consigo pensar em mais nada. Connie me olha de cima a baixo com uma expressão neutra e sinto meu corpo encolher até ficar com meio metro de altura. Mesmo agora, com ela nesse estado, ainda sinto a necessidade de receber sua aprovação. Você veio mesmo. A voz me parece mais familiar do que o rosto, embora esteja mais rouca. Ela limpa o nariz com o dorso da mão. Eu vim. Dou tudo de mim para manter meu tom e minha expressão neutros. É, tá. Connie já parece irritada. Que ótimo. Olho para Odete, que entende a deixa e começa a falar. Connie, a Chloe teve a bondade de vir visitar você. Já conversamos sobre isso, querida, lembra? Sei que você está feliz por ela ter topado vir aqui. A mulher na cama assente, alternando o olhar entre nós duas. Parece mais enérgica depois que o clima pesou. Então vai começar, né? Vocês duas vão se juntar contra mim e fazer o quê? Rir da minha cara? Me dar um fora? Pois saiba, minha querida. Ela cospe as palavras de volta para Odete e aponta para mim com o braço frouxo. Que essa menina aí nasceu de mim. Sei muito bem como falar com ela. Você me chamou? Posiciono-me na frente de Odete, na defensiva. Mas não sou alta o bastante para esconder os ombros largos e a silhueta imponente dela. Chamei. Connie se ajeita na cama. E, apesar do olhar ferino, parece se acalmar. Eu não sabia. Continua ela, com os olhos fixos no próprio colo, torcendo as mãos. Não sabia que estava grávida. Não sabia. Eu não teria feito isso de novo. Mas fez. Retruco de forma ríspida, sem nem lembrar do pedido de compaixão de Odete. Vejo o rosto de Connie murchar. Parece uma criancinha que acabou de levar uma bronca. Como alguém de aparência tão maltratada pode parecer tão jovem? Eu fiz. O silêncio paira no cômodo. A tensão diminui. Odete se acomoda ao lado da cama e faz sinal para eu me sentar na cadeira livre. Por que você não conta para Chloe por que a chamou aqui? Connie meneia a cabeça, sem erguer o olhar. Connie, insiste Odete, estendendo-lhe a mão. Ela veio. Agora é a sua vez. Chloe, filhinha. A voz da minha mãe adquire o timbre de que me lembro. Eu sinto tanto, tanto. Seus lábios tremem, mas não vejo nem sinal de lágrimas. Ergo a mão com cautela, sem saber onde a pousar. Escolho o joelho dela, que está coberto por um lençol fino. Não quero que ela passe pelo que você passou. Continua. Eu jamais me perdoaria se... Odete interrompe. Vamos tentar maneirar na culpa e controlar as expectativas. Depois, lança um olhar para Connie, como se tentasse lembrá-la de algo. Eu quero que fique com a bebê, até eu conseguir ficar sóbria. Sei que você ainda é nova demais, mas... Ela olha para mim com os olhos marejados. Você é... você. Sempre fui mais responsável do que eu. Ajeito-me na cadeira e recolho a mão, pousando-a no meu próprio joelho. Porque eu não tive escolha. Retruco. Imagino. Sussurra Connie. Olho para Odete e, apesar de não ter ideia do que pretendo dizer, ela acena com a cabeça para me encorajar. Endireito os ombros e me remexo na cadeira até reunir coragem. Eu topo, mas só se você prometer que vai abrir mão da guarda por completo. Viro-me para Odete. Foi essa a informação que Rachel me passou ao telefone. Odete franze os lábios e eu tomo fôlego antes de continuar. Nem sei se isso vai ser permitido, mas estou disposta a tentar.
Só que você nunca vai recuperar a guarda dela. Pode até fazer umas visitas quando estiver sóbria. Pode participar da vida dela, mas ela não vai morar com você. Nunca. Estamos entendidas? A última pergunta soa incisiva demais e me arrependo na hora. Connie enxuga uma lágrima solitária, mas seu semblante parece derrotado em vez de triste. Fico na defensiva outra vez. E eu nem sei se eles vão me deixar ficar com a guarda da criança. Acabei de me formar e tudo mais. Ainda estou cheia de dívidas estudantis e só comecei a trabalhar mês passado. Estou morando sozinha agora. Não posso voltar para casa. Não tem por que revelar que meus pais adotivos mudaram de país e não somos tão próximos assim. Mas estamos muito felizes que você esteja disposta a tentar, diz Odete. Sorrio para ela um tanto acanhada, mas cheia de gratidão. Olho para Connie e meu coração pesa ao ver seu estado. Eu espero que você consiga sair dessa. Ela aperta a mão de Odete com mais força antes de sussurrar de volta. Eu também. Ficamos ali, em um silêncio constrangedor, até que Odete se levanta com um movimento gracioso e olha para mim. Chloe, você quer conhecer sua irmã? Concordo e fico de pé. Depois dou a volta na cadeira e decido fazer um agrado para Connie antes de ir embora. Foi bom te ver, mãe. Ela estica o braço e eu toco sua mão com delicadeza antes de me retrair, cheia de tensão. Tchau. Despeço-me. Saio para o corredor atrás de Odete, que fecha a porta e apoia a mão nas minhas costas. Fico parada ali, lançando um olhar inexpressivo para as paredes brancas e os painéis metalizados. Sem pressa, meu bem. Tranquiliza-me Odete, dando tapinhas no meu ombro. Tento sorrir para ela, sem muita convicção. Depois respiro fundo e relaxo a mandíbula, ainda sentindo seu toque reconfortante. Quem era aquela mulher na cama? Sóbria ou não, minha mãe sempre teve uma aparência calorosa, familiar. Sempre pareceu uma cópia minha. Agora, talvez eu seja a única versão dela que restou neste mundo. Ela se tornou uma estranha, em todos os sentidos. Uma estranha que enche meu coração de dor. Uma estranha cujo amor, cuja aprovação, ainda anseio em conquistar. Mas vou ter que me contentar com sua confiança. A confiança que ela depositou em mim ao pedir que eu cuidasse da minha irmã. 4. Odete me leva de volta aos elevadores, guiando-me até a UTI neonatal. Uma vez lá, damos de cara com outro conjunto de portas vigiados por uma câmera de vigilância. O responsável deve ter visto o crachá de visitante no pescoço de Odete, pois as portas se abrem antes mesmo de ela tirar o telefone do gancho. Seguimos pelo corredor escuro, parando apenas para dar um aceno educado para as enfermeiras na recepção. Sinto uma sensação estranha aqui, como se estivesse me intrometendo na vida dos outros. Tenho que me segurar para não espiar as famílias nos quartos pelos quais passamos. Ainda bem que Odete anda rápido, caso contrário, eu já teria dado no pé. Ela só diminui o passo quando chegamos ao final do corredor. Ali, em uma estação de trabalho, avistamos um homem de uniforme azul, o mesmo usado pelas enfermeiras da recepção. Ele está sentado diante de um computador, de frente para uma janela ampla, que dá para um dos aposentos privativos. Mais além, atrás dele, vejo uma incubadora equipada com 2 monitores. Odete pigarreia, e o enfermeiro se vira na nossa direção. Ele desliga a tela do computador e se levanta para nos cumprimentar com um aperto de mão. Olá, eu me chamo Calvin e sou o responsável por cuidar da bebê Walden esta tarde. Meu turno vai até às 7. Ele deve ser só uns centímetros mais alto do que eu, com pele negra e cabelos e olhos escuros. Parece a representação clássica de um soldado da Segunda Guerra. Estatura baixa, mas robusta, ombros largos e musculosos, uma postura ampla e cabelos pretos bem curtinhos. Oi, Calvin, esta é Chloe.
a irmã da bebezinha. E eu sou Odete, assistente social. Escuto um bip alto e me viro na direção dos monitores, tentando decifrar o significado do som. É um prazer conhecer vocês duas. Calvin chega mais perto de mim e aponta na direção da janela. A linha de cima é a frequência cardíaca, a do meio é o nível de oxigênio e a última é a da sonda de alimentação. Aceno a cabeça. O outro monitor é uma babá eletrônica que mostra imagens da minha irmã ao vivo. Eu tenho uma irmã. Fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa se tiverem alguma dúvida. É meio confuso mesmo. Tem um monte de bips, alarmes e tubos, mas juro que não é tão ruim quanto parece. Sorrio para ele sem nem perceber de tão afobada que estou. Está na cara que ele já repetiu esse discurso centenas de vezes, mas de fato me ajuda a ficar mais calma. Mal consigo distinguir o contorno da bebê no meio de todos aqueles tubos, curativos e panos. Vamos entrar. Odete estende a mão para a porta de correr. Como ela se chama? Pergunto, sem conseguir me conter. Odete coloca a mão nas minhas costas e me conduz depressa porta adentro. Ainda não tem nome. Chego mais perto da incubadora para espiar. O corpinho dela é minúsculo, quase transparente. Vejo um dispositivo de monitoramento no pezinho direito, que está escapando do cobertor. Os dedinhos dela são tão lindos. Ai, que fofura! Diz Odete atrás de mim. E são mesmo, mas não consigo nem concordar. Que dirá me mexer. Não fazia ideia de que humanos podiam ser tão pequenos assim. Só de olhar para ela, já sinto uma pontada de preocupação. Um alarme soa e Calvin entra no quarto. Pelo jeito, tem uma bebezinha muito animada para conhecer a irmã. Ele abre a incubadora e vira a nenê de bruços. Depois, esfrega as costas dela com uma força que parece excessiva. Dou uma conferida nos monitores. A linha de cima está piscando no mesmo ritmo do bip estridente. Outra enfermeira enfia a cabeça pelo vão da porta. Ei, pessoal, será que vocês poderiam vir aqui fora um minutinho? Ela olha para mim antes de acrescentar. Que tal aproveitar para ir buscar seu crachá de visitante? A bebê precisa descansar um pouquinho. Depois ela espia o monitor e volta a olhar para nós. E vamos ter que chamar mais gente para ajudar. Ela nos conduz para fora com passos apressados, mas antes estica o pescoço para olhar para Calvin. A enfermeira nos leva até o fim do corredor, onde há uma mesa auxiliar com rodinhas. Mas ela vai ficar bem, não vai? Pergunto enquanto 3 profissionais da equipe médica passam por nós, empurrando um carrinho. Ela está reagindo muito bem até agora, mas o coraçãozinho está dando mais trabalho do que a gente imaginava. Fora isso, ela está ótima. É uma menina forte. Estou com o olhar perdido no fim do corredor. Então, a enfermeira abana o braço para chamar a minha atenção. Olha, a equipe médica dela é muito capacitada. Ela está em ótimas mãos. Concordo com um aceno, mas meu coração bate tão alto quanto os bips incessantes do monitor. Você é a irmã mais velha, né? Pergunta a enfermeira. Isso. Acho que respondo, mas não tenho certeza. Ah, que ótimo! E você vai tentar a adoção sendo a parente mais próxima? Aham. Dou uma resposta ao que acho que ela perguntou, já que mal consigo ouvir. Meus pais adotivos chamam isso de audição seletiva, mas não faço de propósito. Quando estou ansiosa, as vozes ao meu redor ficam tão abafadas que parece até que estou com fones anti-ruído. Fico feliz. Bom, sendo assim, preciso que você preencha uma papelada. Histórico médico familiar, esse tipo de coisa. Odete envolve minha mão nas dela. Vamos nos esforçar, mas não temos muitas informações sobre o lado materno da família e nenhuma sobre o paterno. A enfermeira faz uma careta. Ah, entendi. Tudo bem. Então entrega uma pasta para Odete. Percebo que o bip parou de tocar, então me viro na direção do quarto. Todos os funcionários saem de lá, com exceção de Calvin. Da porta, ele faz um sinal, nos chamando. Deixo escapar um suspiro aliviado e corro pelo corredor. Pois bem, então.
Calvin bate as mãos e se impertiga, mas ainda parece relaxado. Uma postura confiante, amigável. A bebezinha está aceitando bem a medicação nova. Bem até demais. Tivemos que fazer uns ajustes, mas isso deve controlar os episódios de taquicardia. Não precisa se preocupar. Ela é dura na queda. Meus ombros relaxam na hora. Estão bem mais pesados do que estavam pela manhã. Fora isso, ela está se saindo muito bem. Só temos que ficar de olho no desenvolvimento pulmonar e monitorar o ganho de peso. Mas isso é de praxe para bebês prematuros. Finco os pés com força no chão, tentando me firmar. Nunca senti um medo tão intenso antes. Parecia até que minha alma tinha saído do corpo. Vou estar ali fora se você precisar de mim, avisa Calvin. Ele higieniza as mãos, tira a bata descartável e segue em direção à mesa perto da janela, sumindo de vista. Desabo na poltrona ao lado da incubadora. Foi um dia e tanto, hein? Pergunta Odete, em tom suave, admirando minha irmã com doçura. Nem me fale. Não sei por onde começar. Afundo o rosto nas mãos. Quer ligar para alguém? É muita coisa para digerir sozinha, diz Odete. Não. Ótimo. Como se eu precisasse de um lembrete de como sou solitária. As colegas da faculdade com quem eu dividia a casa se mudaram depois da formatura. Então fiquei sozinha, em um apartamento imenso, mas com aluguel acessível. Meus pais adotivos foram morar em Barcelona para cuidar da minha abuela. E o cara com quem eu estava saindo tomou chá de sumiço umas semanas atrás. Para coroar, sou freelancer, então nem colegas de trabalho eu tenho. A ideia era ter uma vida nova depois da formatura. Eu estava cheia de planos, mas nem sabia por onde começar. Ainda assim, estava confiante de que ia encontrar a família perfeita, que me receberia de braços abertos. Ia arranjar outras pessoas com quem dividir o aluguel, e não ia esconder nada dessa vez. Seria uma pessoa honesta, genuína. Ia encontrar o amor. Ora, então pode deixar que eu te faça companhia, oferece Odete, e se acomoda na outra poltrona ao meu lado. Tem 2 poltronas no quarto, e imagino que seja uma para cada pai. Espio a cama na parede oposta. Será que preciso dormir aqui? Olho para minha irmã. Será que ela saberia que está sozinha? Antes de tudo, acho que a gente deveria escolher um nome para essa bebezinha linda, sugere Odete. Eu que vou fazer isso? Balbucio. É isso que a Connie quer. Ela acha que vai ser melhor assim. Fico tão feliz pela oportunidade que nem me dou o trabalho de analisar por que Connie não quis nomear a criança. Levanto da poltrona e ando devagar até a incubadora. O gorrinho lilás deve ter saído do lugar durante os exames, e agora consigo ver melhor seu rostinho. Um nome me ocorre na mesma hora, como se a alma dela falasse com a minha. Willow. Não é que eu gostei, comenta Odete se aproximando. Lembrei de uma música que minha abuela sempre tocava para mim. Little Willow. Acho que é do Paul McCartney. Então está decidido. Vai ser Willow. O sorriso de Odete é tão caloroso. Ela é a pessoa perfeita para ser assistente social. Quem está em uma situação vulnerável realmente precisa ser acolhido por sorrisos assim. Ela vai ter o sobrenome da Connie ou o meu? Acho que vai ser o da Connie até que o processo de adoção seja concluído. Depois disso, se ganhar a guarda, você vai poder decidir. Entendi. Limpo o nariz na manga da blusa. Até parece que vão deixar a guarda comigo. E será que eu quero isso mesmo? A mãozinha de Willow se contrai. Quero. Com certeza quero. Estico o braço e acaricio os dedinhos minúsculos que logo agarram minha mão com força. Isso basta para me encher de determinação. O que tenho que fazer agora? Você vai ter que conversar com a Rachel. Ela vai ser a assistente social responsável pela Willow. Depois disso, vamos dar início ao processo de adoção. E aí tem a análise residencial e financeira, avaliação psicológica, esse tipo de coisa. Do jeito que a senhora fala, até parece fácil. Respiro fundo para me acalmar, o peito subindo com o movimento.
mas não ajuda em nada. Ah, meu bem, não vai ser nada fácil. Muito pelo contrário. Mas vou estar aqui com você, além de Rachel e toda uma equipe que só quer o melhor para você e para Willow. Aceno a cabeça 1, 2, 3 vezes e tento me convencer de que estou de acordo com isso, mas não consigo. Todas as emoções do dia percorrem meu corpo até ficarem entaladas na minha garganta. Um soluço abafado me escapa, depois outro. Eu não sei o que fazer, confesso. Inclino-me para a frente e Odete começa a fazer carinho nas minhas costas. Chloe, se é isso mesmo que você quer, então vai conseguir. Vai mesmo. Mas se for muita responsabilidade, se você ainda não estiver pronta para ser cuidadora em tempo integral, não posso abandonar minha irmã. Não posso. Interrompo aos soluços. Então pronto. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. 5. Tenho boas e más notícias. Para variar, né? Ironizo. Rachel está sentada na minha frente em seu cubículo, uma das 30 estações de trabalho amontoadas no mesmo ambiente. Na minha primeira vez aqui, fiquei sabendo que cada assistente social é responsável por cuidar de cerca de 20 crianças. Existem 3 andares lotados de cubículos como este. Ou seja, são muitas crianças. Muitas mesmo. A mesa de Rachel está atulhada de pastas, post-its e copinhos descartáveis de café. Apesar da postura profissional, vez ou outra um tracinho de sua personalidade escapa, seja por meio de sorrisos, pigarros ou risadinhas abafadas. Seu apartamento parece adequado para abrigar uma criança. E você passou na avaliação psicológica e na checagem de antecedentes criminais. Mas lá vem bomba. Ainda estamos preocupados com sua renda e estabilidade financeira. Não temos como saber se você vai conseguir arcar com o aluguel e as contas, caso a guarda de Willow seja entregue a você. Passo as mãos no colo para alisar o vestido, puxando o tecido na bainha. Mas, desde que eu me formei, consegui trabalhar o bastante para pagar as contas, juntar dinheiro e quitar algumas parcelas do empréstimo estudantil. Por sorte, projetos de design gráfico pagam bem. O duro é conseguir um. Eu sei, e estamos felizes por ver você se esforçar tanto, mas não temos como saber se esse fluxo de trabalho vai continuar, e por enquanto sua poupança será suficiente para garantir seu sustento. Além disso, se você virar tutora da Willow, vai ter que reduzir o ritmo de trabalho ou arranjar uma babá, o que pode ser bem caro. O desconforto de Rachel é evidente. Está com uma cara de quem preferiria sumir a ter que me dar essa notícia. Mesmo assim, um clima incômodo se instala entre nós duas. Mordo a parte interna da bochecha e mantenho o olhar fixo no cantinho da mesa, onde há um chiclete meio mastigado. Então eu estou ferrada, é isso? Já era para mim? Sinto a ponta do nariz pinicar, um sinal de que as lágrimas estão prestes a vir à tona, mas não faço nada para impedir. Nem tenho forças para isso. Não, eu falei que também tinha boas notícias, esqueceu? Olho confusa para Rachel, ansiosa para ouvir o resto. Bem, temos uma nova iniciativa por aqui, diz ela. Um programa chamado Trabalho em Equipe. Os lábios dela chegam a tremer de tanta animação. Quem será que toma as decisões de marketing do conselho tutelar? Seja quem for, faz um péssimo trabalho. Todos os programas de que participei na infância tinham um nome medonho. O de que eu menos gostava, um grupo de apoio para pessoas adotadas, se chamava Crianças Recolhidas. Trabalho em equipe? Repito, fazendo careta para deixar claro que odiei. É isso mesmo. Rachel abre a gaveta e pega um panfleto cujo design é ainda pior do que o nome. Depois o estende para mim, e eu o aceito muito a contragosto. A ideia do programa é unir possíveis tutores em uma parceria que vai ser boa para os dois lados. As duas pessoas seriam guardiões plenamente habilitadas para cuidar de uma criança, depois de terem passado em todas as avaliações com louvor.
exceto em uma, como moradia ou renda. Você, por exemplo, pode fazer uma contribuição fantástica no quesito moradia. Ter um apartamento de 3 quartos em um prédio acessível é um feito e tanto. No seu caso, o ideal seria formar uma equipe com alguém com um trabalho estável e uma fonte de renda consistente. Mas aí a gente ia ter que morar junto? Na minha casa? Pergunto com o senho franzido de desdém. Isso, responde Rachel em tom afável, mas tenso. Ela se remexe na cadeira. Dá para ver que sua paciência está por um fio. Mas isso não é meio esquisito? Tipo, eu nem vou saber direito quem é a pessoa. É uma abordagem nova, sim, e um pouco inusitada, mas pode impedir que Willow fique em um abrigo temporário até você passar por uma nova avaliação em janeiro, e o arranjo não duraria muito tempo. Seria apenas até você conseguir comprovar uma renda estável e a outra pessoa do programa encontrar um lugar adequado para morar. Faríamos uma visita antes, claro, e eu estaria disponível para prestar todo o apoio necessário. Pelo jeito, você já tem alguém em mente, comento. Os lábios de Rachel se curvam de leve. Ela não consegue mesmo esconder as próprias emoções. Tenho sim. Mais um dos meus casos. Tutela entre irmãos. Uma situação parecida com a sua. Concordo com um aceno. Tento imaginar essa outra mulher, que também está fazendo de tudo para cuidar do irmão. Talvez a gente possa se ajudar nesse processo. Vai saber. Pode até ser divertido. Posso me encontrar com ela? Bom, na verdade é ele, responde Rachel, na maior naturalidade. Mas dá para ver que está apreensiva com minha possível reação. Fico de queixo caído. Um cara? Você quer que eu more com um cara que nem conheço? Ela ajeita os óculos e me lança um olhar exasperado. Eu não quero ir parar nos noticiários, sabe? Continuo, com uma risada pouco convincente. Rachel solta um risinho abafado e sorri, mais uma vez mostrando o que se esconde sob a máscara de profissionalismo. Warren é 1 ano mais novo que você e está tentando conseguir a guarda do irmão, que tem 15 anos. Ele também foi aprovado em todas as avaliações, menos no quesito moradia. O estatuto diz que toda criança com mais de 10 anos deve ter seu próprio quarto, mas o apartamento dele só tem um. Warren é aprendiz de mecânico há 2 anos e tem um salário estável. Mas eu não sei se me sentiria segura. Olha, a minha prioridade é garantir a sua segurança e a de Willow, assim como em todos os casos que supervisiono. Warren passou por avaliações psicológicas extensas. Jamais pediria que você considerasse esse arranjo se eu não tivesse certeza de que seria plenamente seguro. Warren pode até não oferecer riscos, considerando que passou pelas mesmas avaliações que eu. Mas e o irmão dele? É um garoto de 15 anos que cresceu no sistema. Será que também avaliam esses casos? E o irmão dele? Pergunto com apreensão. É um doce de pessoa, garante Rachel. Warren está tentando arranjar outro apartamento, mas está difícil encontrar um com 2 quartos que fique perto da oficina e da escola do irmão, o que é imprescindível. O garoto não pode simplesmente mudar de escola? Questiono na lata. É a única escola para crianças surdas da região. Aceno a cabeça, sem saber onde enfiar a cara. Sei que escola é. Não fica muito longe de casa. Respiro fundo e me preparo para avaliar os prós e contras da situação. Ainda vai demorar umas 7 semanas para Willow receber a alta da UTI neonatal, continua Rachel. Dá tempo de procurarmos outra pessoa para a sua equipe, mas teria que ser alguém disposto a passar pelo nosso processo de avaliação. Ela faz uma pausa, estudando minha reação. Pode até ter outros tutores interessados em participar da iniciativa, mas imagino que a maioria vai estar em busca de auxílio na renda, não na moradia, já que esta tende a ser mais flexível. Percebo a súplica no tom de Rachel, talvez contra sua vontade. A função dela é avaliar o que é melhor para cada criança, mas deve ser difícil equilibrar as expectativas para Willow e esse garoto mais velho. Afinal, ela é responsável pelos 2,
e ambos precisam de ajuda. Warren quer entrar no programa o quanto antes. O irmão dele está em uma casa de acolhimento que... Rachel meneia a cabeça hesitante. Infelizmente, o lugar não tem a estrutura necessária para atender às necessidades de uma criança surda. Será que ninguém lá conhece a língua de sinais? Meu coração aperta. Deve ser tão solitário para o garoto. Digamos que eu aceite. Nesse caso, Willow vai poder morar comigo? Assim que receber alta? Exatamente. Mas para isso, o Warren também precisa concordar com o arranjo. Tudo bem. Eu topo. Faço qualquer coisa por Willow. Que maravilha! A expressão de Rachel permanece neutra, mas eu a vejo tamborilar os dedos no canto da mesa. Vou conversar com o Warren, e aí podemos marcar uma reunião. Você prefere que seja aqui? Pode passar meu endereço para ele. Assim ele já conhece o apartamento que pode vir a morar nos próximos meses. Endireito-me na cadeira e meneio a cabeça, tentando me acalmar. Rachel abre um sorriso. Perfeito. Vou checar com ele e te aviso. Fico de pé. Ótimo. Chloe, muito obrigada por estar disposta a dar uma chance ao programa. Acho que vai ser muito bom para vocês dois. Espero que sim. É só até janeiro. Não pode ser tão difícil assim, né? Seis. Warren está atrasado. Fico zanzando sem rumo pela entrada do prédio e dou outra olhada no relógio do celular. São 10h52. 22 minutos de atraso. Faz meia hora que estou plantada aqui fora, como qualquer pessoa normal prestes a conhecer alguém com quem talvez divida a casa. Não é um desconhecido qualquer, e sim o cara que pode garantir ou arruinar minhas chances de conseguir a guarda de Willow. Acho bom ele estar salvando uma velhinha em apuros ou resgatando um gatinho preso numa árvore. Só isso para justificar tanto atraso. Dei 3 checadas no espelho antes de sair de casa e troquei de roupa 2 vezes até escolher meu macacão amarelo favorito. Para arrematar o look, coloquei meus brincos de cerejinha e uma faixa vermelha no cabelo. As pessoas gostam de cores chamativas, não gostam? Quero que ele olhe para mim e veja alguém confiável, acessível. Uma pessoa com quem esteja disposto a cooperar. Um carro preto se aproxima da rotatória do prédio. Endireito os ombros e ajeito a postura, pronta para instruir o Warren a estacionar na vaga de visitantes. Calma, será que é algum carro de aplicativo? Mas a música está alta demais e não tem mais ninguém aqui fora além de mim. O carro estaciona e alguém abre a porta. A primeira coisa que noto é o cabelo raspado bem rente. Depois, a altura do cara desconhecido quando ele bate a porta do carro e examina a fachada do prédio. Em seguida, vem na minha direção, mas nem parece me ver. Acho que não é o Warren. Meu olhar o acompanha quando ele passa por mim. Seu rosto parece o daqueles vilões gatos de cinema, cheio de ângulos definidos. Ei! Chamo, mas ele nem tchum. Olá? Você não pode estacionar aqui! Continuo mais alto dessa vez. O sujeito me espia por cima do ombro, estreitando levemente os olhos antes de se voltar para a entrada do prédio. Ei! Insisto, exasperada. Vai ser rapidinho. Ele me dispensa com um aceno de mão. Tem uma voz grave e arrogante. Uma combinação perigosa. Quê? Mas não pode! Olho em volta. Não há nenhum outro carro por perto. Talvez eu só esteja entediada de tanto esperar, mas decido que não vou deixar barato. Sigo o sujeito caladão até a entrada do prédio e o vejo apertar o botão de chamada no interfone. Escuta aqui, ô Prison Break, você não pode estacionar ali fora. Está bloqueando a entrada dos carros. Ele me olha de cima, mais por questão de altura do que por arrogância. Mas para mim dá na mesma. Em seguida, faz menção de responder. Mas o toque do meu celular o interrompe. Enfio a mão no bolso do macacão e faço sinal para ele ficar quieto, com o dedo em riste diante de seu peitoral largo.
e recebo um olhar intrigado de volta. Ué, digo para mim mesma, olhando para a tela. É minha campainha eletrônica que está tocando. Ah, merda. Tinha que ser. Coloco o celular no mudo e solto um longo suspiro. Depois, recolho a mão e a enfio no bolso. Você deve ser o Warren, né? Uma risada rouca e breve lhe escapa. Chloe? Contraio os lábios e aceno a cabeça uma vez. A própria. Nós dois olhamos para o carro dele lá fora. Acho que é melhor eu procurar outra vaga. Dá para ver que ele não está levando isso a sério, o que me deixa ainda mais pé da vida. Abro a porta e faço um gesto exagerado para permitir sua passagem. Quando ele sai do hall, afundo a cabeça entre as mãos. Se atrasou quase meia hora, estacionou onde não podia e ainda tem cara de vilão. Um desastre completo. Ele volta com a maior cara de inocência fingida, mas a arrogância continua ali. Vamos recomeçar? Oi, é um prazer conhecer você, Chloe, diz, estendendo a mão para mim. Por que você se atrasou? Abro a porta com a tag de aproximação e o deixo ir na frente. Warren recolhe a mão, que não apertei. Por causa do trânsito? Ele nem tenta esconder que é mentira. Por algum motivo, parece estar até achando graça da situação. Olho feio para ele, com a expressão carrancuda que venho aperfeiçoando desde a adolescência. Tá bom, fui dormir muito tarde. É meu dia de folga. Que ótimo. Por que você está tão brava com isso? Pergunta ele quando entramos no elevador. Ué, porque acho que as pessoas deveriam ser pontuais. Seguir as convenções sociais, esse tipo de coisa. Entendido. Ele dá um muxoxo, como quem diz cruz credo. E isso só aumenta a minha raiva. Estou bem perto de soltar os cachorros para cima desse cara. E olha que não sou cabeça quente. É raro alguém conseguir me irritar. Na verdade, é raro eu deixar alguém perceber que me irritou. Respiro fundo algumas vezes. Vamos recomeçar. Warren me segue para fora do elevador, até a porta do meu apartamento. Eu me atrapalho com um molho de chaves, testando as 3 primeiras antes de perceber que estou sendo observada. Você acabou de se mudar para cá? Ele apoia o antebraço na parede, inclinando o corpo para a frente. Não. Mantenho o olhar fixo na maçaneta, enquanto enfio a 4ª chave. Eu fiquei na dúvida, já que pelo visto você tem todas as chaves do mundo aí nesse chaveiro, mas nenhuma serve para abrir a porta. A voz dele está cheia de sarcasmo, e dá até para ouvir seu sorrisinho zombeteiro. Enfio a 5ª chave na fechadura, que finalmente abre. Olho bem para a cara de Warren, enquanto empurro a porta e tiro os sapatos, deixando-os no capacho. Mas ele nem faz menção de tirar os dele. Outra bola fora. O hall de entrada do apartamento tem 2 portas. A da direita é o banheiro e a da esquerda dá acesso a um dos quartos vagos. O corredor desemboca em uma curva que leva até a cozinha, antes de se expandir para a sala de estar. As paredes são forradas de tijolinhos e o pé direito é bem alto, expandindo-se até o loft onde durmo. Eu dividi a casa com 2 pessoas na época da faculdade. Elas foram embora, mas continuei aqui. O valor do aluguel é o mesmo que andam cobrando por kitnets por aí. Acendo as luzes dos quartos desocupados, e o Warren observa tudo com atenção, mas não diz nada. Quando entramos na sala principal, ele começa a avaliar os móveis. Quase todos são de segunda mão, mas passam um ar bem feminino. O sofá é cor-de-rosa, o tapete é branco e felpudo, e a poltrona é roxa. O Warren está com cara de quem caiu numa pegadinha. Que foi? Pergunto. Nada não, só é tudo muito fofo. Fecho a cara na hora. É evidente que ele só usou o fofo para não dizer que é tudo coisa de mulherzinha. Mais uma bola fora na conta. Meu quarto fica lá em cima. Aponto para a escada em espiral que conduz ao loft, aberta para o andar de baixo, mas não à vista. Você nem ia caber lá em cima. O teto é baixo. Deixo escapar a última parte quando tenho que esticar o pescoço para olhar para ele.
Warren contrai os lábios e desvia o olhar, retomando a inspeção silenciosa do apartamento. Espero que ele fale alguma coisa, mas o silêncio torna-se cada vez mais desconfortável. Bato o pé no chão e cruzo os braços. Posso não ir com a cara desse sujeito agora, mas vou ter que dar o braço a torcer. Acho que o quarto da frente seria ideal para você e o outro fica para o... Não lembro se Rachel chegou a me falar o nome do irmão dele. Luke, acrescenta Warren, sem olhar para mim. Em seguida, vai até a coleção de quadros na parede da sala de jantar, de frente para a cozinha. Luke, repito, concordando. Ele me espia por cima do ombro. O que é isto aqui? Pergunta Warren, e então aponta para o quadro do meio. Um pôster que fiz em uma aula de serigrafia no 3º ano da faculdade. E depois volta a olhar para a frente. Sorrio. É como imagino que as propagandas de absorventes íntimos seriam se fossem destinadas aos homens. Era um trabalho da faculdade. É uma ilustração em estilo vintage de uma caixa de absorventes, toda rodeada de slogans e citações, como se tivesse saído de uma revista para donas de casa dos anos 1940. Homens de verdade dão o sangue por Tampax. Ele lê, depois se vira para mim. É isso que andam ensinando na faculdade? Warren aponta para o sofá. Concordo com um aceno e ele se senta. Decido deixar o comentário passar. O que será que ele tem contra o ensino superior? Ou será que o problema é comigo? Pode ser na sexta? Pergunta Warren, sem rodeios, quando me acomodo na outra ponta do sofá. Você vai marcar para a sexta? Então aposto que só vai chegar no sábado. Rebato, sem tirar os olhos dele. Acho que fiquei um pouquinho incomodada com o que ele disse sobre a faculdade. O que será que deu em mim hoje? O cantinho da boca dele se curva de leve. Você demora 5 dias para abrir uma porta e mesmo assim reclama de um atrasinho michuruca? Atrasinho michuruca? Você se atrasou meia hora! Se eu tivesse alternativa, você... Warren me interrompe. Se qualquer um de nós tivesse alternativa, não estaríamos fazendo isto aqui. Ele usa os indicadores para apontar o espaço entre nós dois. Mas cá estamos, sujeitos aos caprichos e às vontades do conselho tutelar. Eu me remexo no sofá, respondendo à irritação na voz dele, enquanto Warren continua. Olha só, isso provavelmente vai ser um inferno, mas vou fazer minha parte. Luke vai passar a maior parte do dia na escola e meu horário de trabalho bate com a rotina dele. Vou pagar metade do aluguel e preparar minha comida e a dele. Não espero nada de você, além de nos deixar dormir aqui. Tudo bem. Lá se vai o trabalho em equipe, pelo jeito. E sua irmã Willow, é isso? Confirmo. Ela vai ficar no mesmo quarto que você? Aham. Assim que ela tiver alta da UTI neonatal, o que deve acontecer daqui a umas 3 semanas. Warren aperta o ossinho do nariz. Uma recém-nascida? É. Meu sorriso morre no rosto. Eu não sabia disso. Responde Warren, com um suspiro. Ué, desculpa? Não tem problema. Ah, que bom que pra você não tem problema. Ironizo de cara amarrada. Warren levanta os olhos do chão e me observa com tanta intensidade que chega a ser desconfortável. Desvio o olhar na hora. Desculpa, pede ele, como se não fosse nada. Prefiro esse silêncio desconfortável a dar uma resposta falsa. Então, permaneço de boca fechada. Sexta fica bom para você? Aí eu posso usar o fim de semana para agitar as coisas no quarto do Luke. Rachel precisa vistoriar a casa e dizer se está tudo ok. Só depois ele vai poder vir para cá. Pelo que ela me disse, já deve ser na segunda-feira. Há uma mudança no seu tom de voz. Desespero, quem sabe. Claro, pode ser. Tento ser curta e grossa igual a ele. Mas não consigo me conter e acrescento. Aposto que Luke está bem animado. Warren me estuda por um instante. Depois responde em língua de sinais. Ele está bem animado com a ideia de morar com uma gostosa mais velha. Recosto-me no sofá e o encaro. Espero que ele não fique decepcionado. Sinalizo de volta. Warren ri e ergue o punho, como se tentasse apagar sua expressão.
Sinto uma pontada de orgulho por ter arrancado uma reação genuína de alguém que parece muito disposto a esconder o que sente. Rachel não me contou que você sabia a língua de sinais. Ela não me perguntou? Interrompo. Warren franze o senho, como se esperasse uma explicação. Meu pai adotivo é surdo, acrescento. O tédio toma o semblante dele outra vez. Ok. Ele fica de pé e diz: até sexta, então. E sai pela porta antes que eu possa impedi-lo ou declamar meu discurso pronto, que passei horas ensaiando sobre todas as regras e condutas desta casa. Ok, respondo no mesmo tom. Mas imitá-lo para um apartamento vazio não tem a menor graça. 7. Chloe, este aqui é o Bryce. Bryce, esta é a Chloe. Warren me apresenta ao amigo com o mesmo ar de indiferença de costume. Abro um sorriso educado para Bryce e estendo a mão, que ele aperta, sem tirar os olhos do meu decote. Dou uma olhada em Warren e, quando me viro de volta para Bryce, ele ainda está me secando. Puxo a mão com força para o cara se tocar de que foi pego no flagra. Warren abre um sorrisinho zombeteiro e eu o fuzilo com os olhos. Eu trabalho com o War, lá na oficina, gagueja Bryce. Nem vou dar corda. Então, por onde você quer começar? Pergunto, voltando minha atenção apenas para Warren. Ele franze a testa. Valeu, mas não preciso de ajuda. Sou especialista em mudanças e o Bryce já vai me dar uma mãozinha. Mas ele não parece nem um pouco agradecido, só meio confuso e incomodado. Ok, mas talvez seja mais rápido se eu ajudar a carregar umas caixas. Não precisa, sério. Tá tranquilo. Em seguida, ele me examina dos pés à cabeça com um movimento rápido demais para ser inapropriado. Mas é o que basta para eu me sentir uma completa inútil. Vesti uma roupa confortável hoje, só para ajudar com a mudança. Camiseta listrada vermelha e amarela, calça jeans boca de sino e uma bandana no cabelo. Uma graça, claro, mas também perfeita para colocar as mãos na massa. Tudo bem, então. Vou estar lá em cima se você precisar de alguma coisa. Tenho um trabalho para fazer mesmo. Warren nem responde. Apenas faz um sinal para chamar Bryce, e os dois seguem juntos para o hall de entrada. Passo os 90 minutos seguintes sentada à escrivaninha que fica encostada na grade do loft, me dedicando ao trabalho. Lá embaixo, os dois mal dão um pio. Só trocam uma ou outra palavra quando precisam ajeitar alguma caixa que esteja bloqueando a visão. Amizades entre homens são tão esquisitas. Tudo bem que eu não sou lá uma grande especialista no assunto. Quase não fiz amigos no fundamental, já que fui pulando de escola em escola quando saí da casa da minha mãe e fui para um local de acolhimento. Depois disso, voltei para Connie, em seguida fui morar temporariamente com meus pais adotivos antes de a adoção sair do papel e nos mudarmos para casa nova. Ou seja, eu era sempre a aluna nova da turma. No ensino médio não foi diferente. Meus pais eram muito rígidos e insistiam que eu estudasse bastante e fizesse aulas particulares, o que não me deixava com muito tempo para interagir com meus colegas. Na faculdade foi bem melhor. Fiquei tão empolgada com a liberdade recém-adquirida que socializei até demais no primeiro ano, mas nenhuma dessas amizades vingou. As duas amigas com quem dividi o apartamento, Lane e Emily, voltaram para as suas respectivas cidades depois da formatura, bem longe daqui. As trocas de mensagem têm ficado cada vez mais espaçadas, mas morro de saudade delas. Só que nem sei como puxar assunto. Como vou explicar tudo o que está acontecendo? Eu nunca nem contei para elas que sou adotada. Termino o trabalho e não consigo mais ignorar a vontade de ir ao banheiro. Minha bexiga está cheia, depois de eu ter passado esse tempo todo evitando o andar de baixo para não atrapalhar os dois. Apuro os ouvidos, mas não escuto nada. Acho que é a minha chance de ir de fininho até o banheiro. Com sorte, vou conseguir até surrupiar um pacote de salgadinho na despensa, antes de voltar para o meu esconderijo. Desço as escadas correndo, mas não sou rápida o bastante. Escuto o elevador assim que piso no andar de baixo e corro em direção ao banheiro. Mas bem nessa hora, a porta da frente bate com tudo na minha cara. Ai! Eita merda!
Warren larga o colchão e passa por Bryce, que está parado na porta olhando sem reação para o meu nariz sangrando. Deixa eu ver, pede Warren, e tenta afastar minha mão do rosto. Não precisa, tá tudo bem. Eu cuido disso, só preciso... Tento dar a volta para entrar no banheiro, mas ele não arreda o pé. Meu nariz vive sangrando, continuo. Deve ser só uma coincidência. Warren me lança um olhar ressabiado. Você levou uma portada na cara. Esse sangue aí não é coincidência. Tento passar por ele de novo, mas sou impedida. Deixa eu ver. Ouço a frustração em sua voz, mais baixa dessa vez. Por mais que eu prefira sofrer quietinha no meu canto, faço o que ele pediu. Isso. Caramba. Bom, pelo menos acho que não quebrou. Avalia Warren. Depois agarra meu queixo e vira meu rosto de um lado para outro. Sinto seus dedos na minha pele e percebo que é o máximo de contato físico que tive nos últimos meses. Vindo de um cara bonitinho, claro. Meu estômago se contrai. Ele recolhe a mão e olha para Bryce. Mandou bem, hein, mané? Ué, como eu ia saber que ela estava parada ali? Defende-se Bryce, todo debochado. Posso? Pergunto, apontando para o banheiro atrás de Warren. Ele dá um passo para o lado, e eu entro apressada. Fecho a porta e me olho no espelho. Meu pescoço está empapado de sangue seco. Minha blusa já era. Acho que o melhor a fazer é tomar um banho, o que, de quebra, ainda serve de desculpa para eu continuar escondida. Saio do boxe e visto as roupas ensanguentadas, só para voltar lá para cima, determinada a não passar mais nenhuma vergonha hoje. Já no meu quarto, me troco e sento na cama. Depois, dou uma olhada no espelho do canto. Agora que o sangramento parou, dá para ver que meu nariz está roxo e meio inchado. Chloe! Chama uma voz grave vinda lá de baixo. Vou até a grade do loft e vejo Warren olhando para mim. Pois não? Recuo um pouco até estar fora de vista. Não estou acostumada a ser observada assim, ainda mais por alguém com um olhar tão intenso. Você quer carona? Carona para onde? Para o hospital, ué. Não precisa, valeu. Acho que nem quebrei o nariz. Warren também disse isso. Um silêncio carregado paira entre nós. Espio lá para baixo e o vejo coçar a cabeça raspada com a palma da mão. O Bryce já foi embora. Ele parece cauteloso, como se quisesse me dizer mais alguma coisa. Ah, ok. Tento falar alto o bastante para ele me ouvir lá de baixo, mas ainda me esforço para soar indiferente. Desculpa pelo que ele fez mais cedo. Ah, então ele viu. Dou outra espiada lá para baixo, e nosso olhar se encontra. Talvez pela primeira vez desde que o conheci. Não desvio logo de cara. Acho até que estou gostando de olhar para ele de cima. Quem é o altão agora, hein? Posso dar uma olhada no seu nariz? Por quê? Quero ver se não quebrou mesmo. Nossa, eu não sabia que você era médico. Ironizo, fingindo estar surpresa. Eu conserto carros, não pessoas. Mas já me meti em tantas brigas que sei reconhecer um nariz quebrado de longe. Foram tantas assim, é? Penso nos exames psicológicos feitos pelo conselho tutelar. Será que não deixaram passar nada mesmo? Tá, que seja. Desço a escada em espiral, e o olhar de Warren me acompanha a cada passo. Paro na frente dele, que se inclina sobre a mesa de jantar. Mesmo que esteja quase sentado, ainda tenho que espichar o pescoço para olhar para ele. Bato continência e junto os pés como se estivesse em posição de sentido diante de um general. Seus lábios se curvam de leve, mas vejo o cansaço em seu olhar. Pelo jeito, ele me acha cansativa. Sou tomada pela velha sensação de vergonha por ser exagerada. Minha mãe adotiva sempre agia como se eu fosse exagerada demais e passou a maior parte da minha adolescência tentando me podar. Já faz algumas semanas que falei com meus pais pela última vez. Eles me ligaram por chamada de vídeo para mostrar um drink chamado Chloe no cardápio do bar onde estavam. Droga, acho que preciso ligar para eles. Não parece estar quebrado, mas não está com uma cara muito boa. O polegar de Warren fica apoiado na lateral do meu rosto
e o toque e as palavras me trazem de volta ao presente. Tenho que lutar contra a vontade de fechar os olhos. Bom, acho que é melhor assim. Não quero que Luke me ache muito gostosa logo de cara. É melhor ir aos poucos. Faço a piada para tranquilizá-lo, mas ele ainda parece preocupado. Sério, insisto. Nem está doendo muito. Tá tudo bem. Warren me estuda com atenção. Engulo em seco, sem conseguir me conter. Quando foi que você começou a diminuir seus sentimentos para agradar os outros? Pergunta ele, sem tirar os olhos de mim. Afasto a cabeça com um solavanco involuntário. Ai, meu nariz. Mas eu não... Droga, acho que foi exatamente o que eu fiz. Mas como ele sabe disso? Warren contrai os lábios enquanto balança a cabeça. Certo, diz, já se levantando da beira da mesa. Vou arrumar minhas coisas. Ele segue em direção ao quarto sem nem olhar para trás. Eu fico parada ali, bem onde ele me deixou, refletindo sobre uma pergunta que nunca tinha me ocorrido antes. 8. Passo quase o dia todo com Willow no hospital. As centenas de tubos de antes deram lugar a um único cateter que passa pelas narinas para levar oxigênio até seus pequenos pulmões. Apesar da cautela, eu e os médicos estamos otimistas, e ela deve receber alta na semana que vem. Já comecei a anotar todos os medicamentos, doses e consultas que serão necessários nos próximos meses. No ônibus de volta para casa, percebo que praticamente todas as passageiras da minha idade estão acompanhadas das amigas. Um grupinho no fundo divide uma garrafa de bebida às gargalhadas e, vez ou outra, espia para ver se o motorista não está olhando. Mais adiante, algumas estão mexendo no celular, todas arrumadas para sair. Pelo jeito, sou a única que vai passar a noite de sábado sozinha em casa. Quando finalmente chego na porta do apartamento, às 11h30 da noite, escuto música vindo lá de dentro. Não está alta o bastante para incomodar os vizinhos, mas mesmo assim dá para ouvir do corredor. São as batidas inconfundíveis de I Think We're Alone Now, de Tiffany. Abro um sorriso. Acho que estou prestes a flagrar Warren dançando ao som de um clássico dos anos 1980. Tiro os sapatos e sigo apressada até a sala de TV, de onde vem o som. Warren está esparramado no sofá, com o controle remoto apoiado no peito, enquanto toca uma bateria invisível no ar. Deixo escapar uma risada, e ele abre os olhos. Depois de uma olhadela rápida e um aceno educado de cabeça, ele volta a batucar o nada. Para minha decepção, Warren não ficou nem um tiquinho envergonhado. De onde ele tira toda essa confiança? Será que pode me emprestar um pouco? Continuo parada ali. Eu adoro essa música. E é fascinante assistir aos movimentos esporádicos, mas intencionais, de sua bateria improvisada. Ele fecha os olhos, com ainda mais força quando começa a tocar o solo. E não posso deixar de sorrir. Por trás da fachada de durão, talvez exista um cara que gosta de se divertir. Alguém que gosta de música dos anos 1980 e de tocar bateria imaginária. Quando Warren abre os olhos e percebe que ainda estou ali, o clima de diversão morre em sincronia com os últimos acordes da música. Ele solta um longo suspiro e pega o controle para baixar o volume da próxima canção, que começa a tocar. Dust in the Wind. Precisa de alguma coisa? Pergunta categórico. Não, estou bem. Só dando uma espiadinha em você, feito uma esquisitona solitária. Eu achei que você ia passar a noite fora, diz ele. Warren me olha de cima a baixo com uma expressão curiosa. Depois, dá uma segunda conferida mais atenta. Acho que está tentando entender onde eu poderia ter ido vestida desse jeito, com saia jeans roxa e blusa com estampa de bolinhas. E aí, se divertiu? Continua ele. Parece que desistiu de tentar entender o que estou vestindo, porque voltou a olhar direto para mim, com um ar de tédio. Fico curiosa para saber o que ele achou das minhas roupas. Desde a faculdade, daria para definir meu estilo como o de uma criança crescida. Mas, para ser sincera, é desse jeito que me sinto mais eu.
Sou fã de cores e estampas, fazer o quê? Aham, respondo sem muito ânimo. Pelo jeito, a farra não foi tão boa assim, comenta Warren, e eu olho para ele sem entender. Já que você voltou para casa antes da meia-noite? Bom, o horário de visita no hospital só vai até às 10. Ah. Juro que o vejo esboçar um sorrisinho antes de virar o rosto, na direção da TV. Dou a volta no sofá e aponto para a almofada onde ele esticou os pés. Posso? Ele encolhe as pernas e endireita o tronco. Eu adoraria escutar a música que está tocando, mas o Warren não faz menção de aumentar o volume. Sua postura enrijece quando eu o encaro, e o ar relaxado de antes desaparece de vez. Em seguida, seu olhar faiscante se fixa em mim. Que foi? Pergunto, de repente consciente de cada centímetro que meu corpo ocupa. Não seremos amigos, Chloe. A voz dele é baixa e arrogante, e vejo sua cabeça se inclinar em confusão. Solto um muxoxo, e me obrigo a fazer uma expressão de surpresa, sem deixar transparecer o sentimento de rejeição que me invade. Nossa, então tá, sem problemas. Eu não quero ser babaca, mas acho que não tem por que forçar uma amizade se só vamos conviver por 5 meses. Por um momento, não sei o que dizer, então apenas lanço um olhar melancólico para a televisão, onde uma nova música começou a tocar. Acho que nosso conceito de amizade é diferente, Warren. Até onde sei, sentar perto de alguém no sofá não significa que quero virar melhor amiga da pessoa. A menos que você queira usar pulseirinhas da amizade comigo. Fiz isso uma vez em um acampamento que fui. Ele cerra a mandíbula. Só quero me certificar de que estamos em sintonia. Não espero nada de você. E Luke também não. Nem eu de você. Retruco. Warren revira os olhos para mim. Ué, que foi? Pergunto com rispidez. Até parece. Dou uma risada falsa, sentindo a tensão na mandíbula. Por quê? Porque garotas como você tiveram ajuda a vida inteira. Ele aponta para o apartamento com um gesto amplo. Parece irritado e divertido ao mesmo tempo, e me encara como se dissesse, acorda pra vida. Garotas como eu? Repito com desdém. Por favor, Warren, fale mais sobre mim, já que você parece saber tanto. Ele apoia os braços nos joelhos. Você foi adotada, morou em uma casa bacana, fez faculdade e agora está em um apartamento chique. Nós dois não temos nada em comum. Fico até atordoada. Como foi que ele descobriu tudo isso? Não que isso represente quem eu sou. É impossível resumir uma pessoa a uma lista de acontecimentos. Calma, eu devo estar alucinando, só pode. Você acha mesmo que... Então você discorda? Interrompe Warren. Não acha que para você foi tudo mais fácil? Não, mas eu me detenho. E o Warren se estica para apoiar o braço no encosto do sofá. Vou te deixar em paz. E espero que você faça o mesmo por mim, declara ele. É só isso que eu peço. Quando se vira para mim, seus olhos azuis parecem mais cinzentos do que antes, ofuscados por uma ideia pronta, ao que parece. Tento pensar em uma resposta à altura. Algo que deixe claro que não sou uma garotinha mimada cheia de privilégios. E aí a ficha cai. Por quê? Por que sinto essa ânsia de me explicar para um cara que mal conheço? Ele não sabe nada sobre mim, e pelo jeito nem quer descobrir. Na verdade, é até libertador. Passei anos tentando corresponder às expectativas dos outros. Eu o encaro de volta, e nosso olhar se funde em uma conexão que fica mais intensa a cada segundo. Ok, então deu fora do meu sofá. E é exatamente isso que ele faz. Tudo de bom em audiolivros. O maior canal de audiolivros grátis do Brasil. Nos visite no Telegram. E ouça mais um audiolivro. 9. Oi, Luke. É um prazer conhecer você. Eu sou a Chloe. Soletro Luke com os dedos, já que o Warren não me ensinou o sinal que representa o nome do irmão. Em seguida, mostro o sinal que meu pai escolheu para mim. Luke é quase da minha altura, com cabelos castanhos lisos que caem sobre os óculos. É a cara de Warren,
com olhar penetrante, maxilar anguloso e rosto encovado. Mas tem um ar bondoso que não transparece no irmão. Prazer em conhecer você, Chloe. Ele olha sério para Warren. Por que não me contou que ela sabia língua de sinais? Eu poderia ter passado vergonha. Warren me lança um olhar sorrateiro. Depois sinaliza para o irmão. Eu já passei. Nada mais justo. Tento esconder meu sorriso quando Luke me olha em busca de uma explicação. Seu irmão me chamou de gostosa. Que constrangedor. Luke o observa com uma expressão curiosa. Depois, olha para mim como se quisesse ver se o irmão estava certo. Considerando que ele teve que olhar 2 vezes, acho que não. Enfim, desculpe por estar enferrujada. Faz 4 anos que não pratico direito. Meu pai é surdo, mas não conversamos muito desde que entrei na faculdade. O que você cursou? Sinaliza Luke. Warren dá um tapinha no ombro dele para chamar a sua atenção. Depois olha para mim. Pela cara, já dá para saber que está prestes a pegar no meu... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.